Nós agora vamos falar sobre os níveis do Lean Six Sigma. É muito importante para você que está se qualificando nessa área Lean Six Sigma ou Lean Six Sigma, saber quais são os níveis, né? Saber o que você pode galgar dentro dessa metodologia. A gente costuma dizer o seguinte: se tem uma percepção muito errada sobre o que é bom e o que é ruim dentro de um programa de qualidade, tá? Então você tem aqui um quadro que é um exemplo do nível Sigma 1 ao nível Sigma 6. O nível Sigma 1, gente, significa que você teria apenas 30,9% de produtos bons e 69,1% de produtos defeituosos. Pense comigo, uma empresa conseguiria viver produzindo 69,1% de produtos ruins? Evidentemente que não, né? Essa sigla DPMO significa defeitos por milhão de oportunidades. Então, em 1 milhão produzidos, você teria 691.462 produtos defeituosos. Seria um absurdo. Aí, vamos supor que um processo seja medido no nível Sigma e seja verificado que o nível dela é 2, nível Sigma 2. Observe que seria 69,1% de produtos bons e 30,9% de produtos ruins. Em 1 milhão de produtos produzidos, seria 308.538 produtos defeituosos em 1 milhão produzidos. Por incrível que pareça, tem empresas que trabalham com 70% de eficiência e consideram que estão bem, que estão dentro da condição dela de produzir 70% de produtos bons. Mas você vê que é um desperdício absurdo. Olhe só o nível 3 Sigma: 93,3% produtos bons e 6,7% de produtos ruins. Eu posso assegurar a vocês que tem muitas empresas que não trabalham nem no nível 3 Sigma. Mas quando você olha para o desperdício, quer dizer que 1 milhão de produtos produzidos seriam 66.807 produtos defeituosos. Mas eu lhe asseguro, com a minha experiência, que tem muita empresa que não trabalha nem no nível 3 Sigma. Que considerar que 93% de eficiência já está bom demais. Se a gente pular para o nível 6 Sigma, significa 99,9997 produtos bons e 0,00034 produtos ruins, o que significa um DPMO de 3,4. Ou seja, a cada 1 milhão de produtos produzidos, só 3,4 produtos seriam ruins. Esse é o nível mais almejado, vamos dizer assim, mais desejado pelas grandes empresas. Mas eu já lhe asseguro que não é fácil atingir esse nível, mas é possível, desde que você implante de maneira muito séria e correta o programa Lean Six Sigma. A gente vê aqui uma curva que demonstra bem, ó. O nível 6 Sigma é uma metodologia integrada de melhoria da qualidade que visa garantir não mais de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Você tem aqui a curva de Gauss, você tem o limite superior de especificação, que é Upper Limit, e o limite inferior de especificação, que é Lower Limit. Você tem aqui, ó, o nível 6 Sigma, e essa curva de Gauss, ela está dentro do nível 6 Sigma, ou seja, ela tem muito mais possibilidade de ter produtos bons, que é essa faixa amarela, do que produtos defeituosos, tá certo? Vamos fazer um comparativo aqui sobre o nível 3,8 Sigma. A gente pergunta, é bom o suficiente? Significaria 99% de produtos bons. Quando a gente pega o volume de e-mails emitidos por hora, significava 20 mil e-mails perdidos por hora. Então você vê que 99% para determinadas coisas, determinados produtos ou serviços não é tão bom assim. Enquanto que o nível 6 Sigma seria 7,5 perdidos por hora. Nível 3,8 Sigma significava água potável e segura durante 15 minutos por dia. Enquanto que o nível 6 Sigma seria 1 minuto de água potável e segura a cada 7 meses. Veja que melhora muito, né?
quando o nível 6 Sigma. Você tem uma noção da quantidade de cirurgias realizadas por semana no mundo. O nível 99%, ou 3,8 Sigma, representaria 5.000 operações cirúrgicas incorretas por semana. Seriam muitas cirurgias incorretas. Ninguém queria entrar nessa estatística, né? Enquanto que no nível 6 Sigma seria 1,7 operações cirúrgicas incorretas por semana. No nível 3,8 Sigma seriam 2 voos abortados por semana nos maiores aeroportos do mundo. Enquanto que no nível 6 Sigma seria 1 voo abortado a cada ano nos maiores aeroportos do mundo. E no nível 3,8 Sigma seriam 200.000 remédios prescritos erradamente a cada ano. Enquanto que no nível 6 Sigma seriam apenas 68 remédios prescritos erradamente a cada ano. Então você vê que há uma diferença muito grande quando você aumenta o nível Sigma. Já dá para deduzir que o nível Sigma não é uma curva linear. Ela é exponencial. Porque de 3,8 para 6 Sigma há uma melhoria muito significativa. Quais são os benefícios da adoção do nível 6 Sigma? Um aumento significativo do capital da empresa, uma melhoria muito grande da qualidade de tudo que você produz ou daquilo que você presta, um aumento na satisfação do cliente, uma melhoria grande na vantagem competitiva da empresa, ou seja, ela consegue competir a nível global, um crescimento do negócio bastante significativo e, em consequência disso tudo, empregados mais satisfeitos. A gente consegue fazer aqui uma comparação, ó, no nível 6 Sigma, comparando com o Lean Manufacturing. O 6 Sigma, como trabalha com variabilidade, essa curva azul aqui, ó, representa uma curva bastante aberta, que é o nível de variabilidade do processo, antes da adoção do 6 Sigma, vocês estão vendo. E depois da adoção, você está vendo essa curvazinha verde. Você ficou com essa curva aqui muito mais apertada, quer dizer que os produtos bons estão dentro dessa faixa aqui. Com o foco do 6 Sigma, tornar o processo eficaz, reduzir a variabilidade e reduzir os defeitos. E do ponto de vista do Lean Manufacturing, antes, olha essa curva azul, o processo ele está iniciando depois de um tempo. Quando você adota o Lean Manufacturing, o processo ele começa antes, ou seja, essa perda de tempo aqui inicial deixa de existir. Por quê? Porque o Lean Manufacturing torna o processo eficiente, reduz os desperdícios e aumenta a velocidade do processamento. Os níveis de qualificações dentro da metodologia Lean 6 Sigma começa com o White Belt, é aquele que dá suporte ao Yellow Belt e ao Green Belt. Depois você tem o Yellow Belt, ele participa e apoia as equipes do projeto, tipicamente num contexto de suas responsabilidades, mas ele não cria projetos. Os projetos eles são criados e desenvolvidos a partir dos níveis Green Belts, oferece projetos de sucesso usando a metodologia e as ferramentas. O Black Belt é o líder de equipes, ele implementa a metodologia 6 Sigma dentro da empresa e ele coordena os projetos dos Green Belts. E você tem um nível na escala aqui, o Master Black Belt, que ele é o mentor, ele é o treinador, ele é o coach do Black Belt e os outros da organização. Geralmente empresas que têm o Lean 6 Sigma implementado, uma multinacional, por exemplo, você tem o Master Black Belt a nível corporativo, os Black Belts nas unidades fabris e os Green Belts liderando as equipes dentro das empresas, ok? E o Champion é aquela pessoa da alta administração que coordena todo o programa Lean 6 Sigma dentro do negócio. Aqui você tem os papéis e responsabilidades de cada um, como você tem aqui o Master Black Belt, os papéis dele, que é o especialista 6 Sigma na empresa, agente permanente de mudança, full time, ou seja, ele trabalha 100% do tempo. Ele é um Black Belt certificado com habilidades especializadas adicionais ou experiência especialmente útil
na implantação do Seis Sigma em toda a empresa. Ele é um cara que tem acesso também a controles financeiros. As responsabilidades dele: ele é muito proficiente na utilização da metodologia Seis Sigma para alcançar resultados empresariais tangíveis. Ele é um especialista técnico, além do nível do Black Belt, em um ou mais aspectos da melhoria do processo, por exemplo, análise estatística avançada, gerenciamento de projetos, comunicações. Ele é responsável pelo treinamento básico do Black Belt e do Green Belt, e ele treina e realiza o coaching dos Black Belts. Já o Black Belt, ele é especialista técnico em Seis Sigma. Ele é um agente de mudança full-time, porém temporário, ou seja, ele irá retornar a outras atividades após completar 2 ou 3 anos envolvido com atividades como Black Belt. Quais são as responsabilidades? Conduz projetos de melhoria de processos de negócios, onde a abordagem Seis Sigma é indicada. Conclui com êxito projetos de alto impacto que resultem em benefícios tangíveis para a empresa. Ele é o coach ou mentor dos Green Belts e ele recomenda Green Belts para certificação. O Green Belt, ele origina o projeto do Lean Six Sigma. Ele é um agente de mudança Six Sigma, meio período. Ele continua a desempenhar as tarefas normais enquanto participa nas equipes de projeto Six Sigma. E ele é o Six Sigma Champion da área local, ou seja, ele coordena os projetos da sua área. Quais são as responsabilidades? Recomenda projetos Six Sigma, mas aí esses projetos vão ser submetidos à aprovação do Black Belt. Ele participa de equipes de projetos Six Sigma e lidera equipes Six Sigma em projetos de melhoria locais. O Yellow Belt, quais são os papéis? Aprender e aplicar as ferramentas Six Sigma, mas de forma mais elementar. Responsabilidades: participa ativamente nas tarefas da equipe, comunica-se bem com outros membros da equipe, ele faz o meio de campo da comunicação entre o Green Belt e o White Belt, ele demonstra conhecimento básico das ferramentas de melhoria e aceita e executa atribuições conforme determinado pelo time. E por fim, no início da hierarquia do nível Six Sigma, você tem o White Belt. Quais são os papéis? Aprender os conceitos básicos, teóricos das ferramentas Six Sigma, mapas e métricas, design de experimentos em projetos. Quais são as responsabilidades? Dar suporte aos projetos dos Green Belts. Observe que uma empresa, para ter êxito num programa Lean Six Sigma, é muito importante o papel do White Belt, geralmente é o pessoal de chão de fábrica, mas que se ele não tiver conhecimento da metodologia a nível básico, o projeto fica meio que emperrado. Ele apoia os Yellow Belts na execução dos projetos. Se a gente pudesse fazer aqui uma comparação a nível hierárquico, o Yellow Belt é o encarregado, é o supervisor, o Green Belt é o coordenador, é o gerente, é o engenheiro, e o White Belt é o chefe de produção, é o operador, é o assistente de produção, é o assistente operacional dentro da hierarquia, tá certo? E o Black Belt geralmente é nível de diretoria, de gerência, de alta gestão. Agora a gente vai ver como implementar o Lean Six Sigma dentro da organização.